nesse clipe que você acabou de ver, as funções inorgânicas muitas vezes são úteis à nossa saúde. A maioria das pessoas hoje vive o grande problema da acidez, problemas estomacais em geral, úlceras, gastrites, e os principais remédios que ajudam a combater e muitas das vezes a curar essa acidez estomacal são bases formuladas na forma de remédios, vendidos normalmente em farmácias e que se usa continuamente, como Gelusil-Lac, Pepsamar, Colantil e vários outros remédios à base de hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e outros hidróxidos gerais. Por isso, hoje, vamos estudar a função hidróxido. A função hidróxido pode também ser chamada de bases, hidróxidos ou álcalis. Basicamente porque ela tem na sua estrutura o íon hidroxila, o íon OH-, que é o caracterizador da base. Diz-se então que base, hidróxido ou álcalis é toda a substância que em meio aquoso libera íons hidroxila, como vemos nos exemplos. Vejam só, NaOH em meio aquoso libera o íon sódio e o íon hidroxila. CaOH2 em meio aquoso libera o íon cálcio e 2 íons hidroxilas, mesma quantidade que está aqui, ó. AlOH3 em meio aquoso libera o íon alumínio e 3 íons hidroxilas. É interessante você observar que toda base produz o íon hidroxila. Esse é o seu caracterizador. Mas não deixe de ter atenção ao cátion produzido. O alumínio ali, o cálcio, o sódio, porque são esses cátions que mais à frente, num outro encontro nosso, vamos falar dos sais. E eles são base estrutural na formação desses sais. Vamos ver agora a classificação das bases. Como toda classificação, existem vários critérios que podemos determinar para criterizar essas bases. O primeiro deles que vamos trabalhar é quanto ao número de hidroxilas. Monobase libera uma hidroxila. Exemplo, NaOH, KOH, CuOH. Em todos esses casos, apenas uma hidroxila na estrutura da molécula. Dibase libera 2 hidroxilas. Exemplo, CaOH2, MgOH2, ZnOH2. Em todas estas, você tem 2 íons hidroxila na estrutura. Tribases libera 3 hidroxilas. Exemplo, AlOH3, FeOH3. Repare que em ambos temos o índice 3 na hidroxila, caracterizando as 3 hidroxilas. Tetrabase libera 4 íons hidroxila. Exemplo, SnOH4, PbOH4. Em ambos os casos, novamente, o índice 4, caracterizando a liberação de 4 íons hidroxilas. Perceba uma coisa, no caso das bases, você não tem nenhum caso de exceção. Então, o númerozinho que aparece ao lado da hidroxila é basicamente o número de hidroxilas que vai ser liberado sempre que essa substância estiver em água. Então, no meio aquoso, é o número de hidroxilas que essa base liberará no processo. Vamos ver o segundo critério de classificação de bases. Quanto à solubilidade. Quando falamos sobre solubilidade, temos que ter em mente que é a capacidade de uma substância se dissolver em outras. Então, a solubilidade vai medir o quanto se solubiliza. Só que no nosso caso, vamos trabalhar com soluções aquosas. Então, a nossa capacidade de dissolução tem que ser em água. Então, a gente vai medir se a base se dissolve ou não em água. Cuidado, muitas vezes uma base dissolve muito poucas moléculas. Ela é pouquíssimo solúvel. E a gente hoje caracteriza como insolúvel. Isso pode vir a acontecer em alguns casos. Mas nós temos, então, 2 grandes grupos no processo. O das bases solúveis e o das bases insolúveis. Vamos primeiro caracterizar as bases solúveis.
Bases solúveis são substâncias capazes de se dissolver em grande quantidade em água. Seriam substâncias de fácil ionização e, com isso, fácil solubilidade. Hoje caracterizamos como bases solúveis as bases formadas por elementos do grupo 1A, metais alcalinos, do grupo 2A, metais alcalinos terrosos, e as bases do íon amônio, o NH4 mais 1. Como vemos nos exemplos a seguir. NaOH, metal alcalino, Na, CaOH2, metal alcalino terroso, o cálcio, e o NH4OH, a base do íon amônio, que é o NH4 mais 1. Temos também as chamadas bases insolúveis, que seriam, por nós dito, que seriam todas as outras bases, já que essas que foram definidas como solúveis se caracterizam dessa forma, as insolúveis seriam aquelas que não se dissolvem em água, e, portanto, todas as demais. Por exemplo, o ZnOH2, o AgOH, o FeOH3. Os três cátions são metais, porém, de nenhum dos grupos citados anteriormente. Vamos agora, então, ao próximo critério de classificação, quanto à força. É evidente, se você vai falar quanto à força, você pode observar que, como qualquer substância, ela pode ser forte ou fraca. Mas eu preciso te dar uma deixa nessa jogada. Lembrar a você que a força da base está associada ao grau de ionização da substância, como já foi visto lá em ácido. Aquele alfa. O alfa mede o quê? O número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas total. Você então vai perceber que o alfa determina o quão ionizada é a base ou não. E lembra, quanto mais ionizada é uma substância, mais forte ela vai ser. A gente tem como critério geral, e a base não vai fugir desse critério, que se você tiver uma ionização maior que 50%, ela vai ser forte. Se a ionização for menor que 50%, ela vai ser fraca. Então, o critério 50% é normalmente o critério de diferenciação de qualquer substância. E também vai funcionar para a base. Então, vamos falar rapidamente lá sobre esse assunto. Bases fortes. Exemplo, NaOH, KOH, CaOH2. Mas, Edson, veja só, como é que eu vou saber se ele não disser para mim que essa base é forte? Repara, eu tenho um outro lance para te dizer. A gente hoje caracteriza que toda base de metal alcalino ou metal alcalino terroso, 1A e 2A, é base forte. Ah, tranquilo. Aí você, se não tiver o alfa na questão, pode caracterizar pelo grupo ou família da tabela periódica, que eu sei que está sempre aí na mesa perto de você. Vamos falar agora das bases fracas. Exemplo, CuOH, GOH, NH4OH. Veja então que eu posso caracterizar como base fraca todas as demais bases, que não forem dos metais alcalinos ou dos metais alcalinos terrosos. Toma cuidado, você tem uma derrubada nesse processo, que é o NH4OH. Você viu no outro critério que o NH4OH, o hidróxido de amônio, ele é uma substância fraca, mas ele é solúvel. Cuidado com isso, porque a gente tem capacidade de perceber que normalmente as bases fortes são solúveis. Ele é a única substância que, embora fraca, seja solúvel. Isso o caracteriza de forma um pouco diferente. É importante ressaltar esse fato. Pode ser uma derrubada de concurso. Vamos ao próximo assunto, que é nomenclatura de bases. Observa só, para dar nome a uma base, você deve se preocupar, basicamente, com o cátion que forma essa base. Por quê? Existem metais que apresentam um número de oxidação fixo. É sempre o mesmo. Exemplo, metais alcalinos são sempre mais 1. Metais alcalinos terrosos são sempre mais 2. Mas existem elementos que apresentam número de oxidação variável.
O ferro, por exemplo, pode ser mais 2 ou mais 3. O estanho pode ser mais 2 ou mais 4. Então, você diferencia a nomenclatura em dois grupos. Vamos, então, trabalhar primeiro a nomenclatura para elementos com NOx fixo. Exemplo. Para estes elementos, você usará a palavra hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do elemento formador da base. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. AlOH3, hidróxido de alumínio. ZnOH2, hidróxido de zinco. Observou, então? Se o elemento tem número de oxidação fixo, basta usar a palavra hidróxido, a preposição de e o nome do elemento, não importa quem ele seja. Tá? A outra forma de dar nome é quando esse elemento varia de NOx. Vamos nós. Para elementos com variação do NOx, devemos usar hidróxido mais o nome do elemento, como ele varia de NOx. Oso, se ele for o menor NOx, ico, se ele for o maior NOx, como nós fizemos lá nos ácidos. Eles também usavam a ideia do oso e do ico. Lembra dos oxiácidos? Vá ver aquela aula. Vamos ver alguns exemplos. SnOH2, SnOH4. No primeiro, ele tem NOx mais 2. Como é o menor, eu vou usar hidróxido, estanho mais a terminação oso, estanoso. Como no segundo caso, ele tem NOx mais 4, então eu vou usar hidróxido, estanho mais a terminação ico, estânico. Vamos ver um outro exemplo para fixar melhor a ideia. FeOH2. Observa que aqui o NOx do ferro é mais 2. Como é o menor NOx, eu vou usar a terminação oso. Então ficaria hidróxido ferroso. Veja só, existe uma nomenclatura mais antiga que trabalha para os elementos que variam de NOx e só para eles, o número de oxidação ao final, escrito normalmente em algarismos romanos. Então ficaria hidróxido, preposição de, nome do elemento, como você fez para NOx fixo, e acresceria o NOx em algarismos romanos. Logo, nesse exemplo, ficaria hidróxido de ferro 2. Vamos ver o outro hidróxido. FeOH3. Repara que agora o ferro é mais 3. Ele, então, tem o seu maior NOx. Fica, então, hidróxido férrico. Ou, usando a outra notação já dita, hidróxido de ferro 3. Entenderam? A gente, então, pode, nas bases, utilizar duas formas para os elementos que variam de NOx. A terminação oso e ico, mais atual, mais utilizada, ou usar o NOx em algarismos romanos. Vamos agora falar sobre os chamados indicadores de cor. Lembrando a você que o indicador, ele é uma substância que, independendo do meio em que se encontre, ela vai apresentar uma cor A ou uma cor B. Se ela estiver no meio ácido, ela vai gerar uma determinada cor. Se ela estiver no meio básico, ela vai gerar uma outra cor. É comum se falar que no meio neutro, o meio neutro para a gente é a cor original do indicador. É como ele vai se apresentar no processo. Vamos ver agora alguns casos e exemplos de indicadores de cor. Vem comigo. Fenolftaleína, meio neutro, incolor, porque ela é uma solução incolor. Se ela for colocada em alguma coisa ácida, ela vai permanecer incolor. Se ela for colocada em algo básico, ela passa ao vermelho, levemente roseado. Vamos ver um outro. Metil orange. Em seu meio neutro, quer dizer, ele se encontra assim numa forma de solução, ele é amarelo-laranja. Se colocado em meio ácido, ele adquire a cor vermelha. Se colocado em meio básico, ele permanece amarelo-laranja. Vamos ver um outro. Papel de tornassol. Esse é interessante para soluções coloridas. Por quê?
Porque necessariamente ele vem impregnado numa tira de papel. E se a solução é colorida, você não vai perceber a mudança de cor. Mas ao colocá-lo na solução e tirá-lo, você vai perceber na fita de papel a cor. É ali que você tem que olhar. Veja só, se colocado em meio ácido, ele passa a vermelho. Se colocado em meio básico, ele passa a azul. Lembrando que em meio neutro, ele vem normalmente para a gente, ou numa tira de cor azul, ou numa tira de cor vermelha. Extrato de repolho roxo. Sua cor natural, ou meio neutro, é roxo. Se colocado em meio ácido, adquire a coloração vermelha. Se colocado em meio básico, adquire a coloração verde. Vocês acabaram de ver a utilização dos indicadores e, na teoria, como é que aconteceu. Agora eu vou tentar te mostrar alguns exemplos de indicadores de cor no uso prático do processo e observando, inclusive, a virada de cor desse indicador. Vamos olhar primeiro, citado inclusive nos exemplos, a fenolftaleína. Eu tenho aqui 2 recipientes com água, onde eu vou botar um pouquinho de ácido clorídrico nesse primeiro, e vamos ter uma solução então ácida. Vamos colocar um pouquinho de hidróxido de sódio nesse outro recipiente. E com isso, vamos ter uma solução básica. Fenolftaleína é uma solução incolor. Necessariamente ela não apresenta cor. Se acontecer o que se espera, ao ser adicionada em meio ácido, ela vai continuar incolor. Se colocada em meio básico, ela vai tender ao vermelho, meio roseado, como eu já tinha lhe dito. Com isso, você consegue diferenciar a ideia ácido-base. Vamos olhar um outro indicador. No caso aqui é o azul de bromotimol. Se ele é um indicador de cor, ele deve mudar a sua cor em função do meio em que se encontra. Vamos ver. Novamente eu vou colocar ácido clorídrico no primeiro recipiente com água. E vou colocar hidróxido de sódio no segundo recipiente. Com isso temos uma solução ácida e uma solução básica. Agora vamos adicionar um indicador de cor. Na solução ácida, ele adquire a tonalidade amarela. Isso quer dizer que o azul de bromotimol em meio ácido é amarelo. Vamos ver na solução básica. Na solução básica, ele adquiriu uma coloração azul, logo diferenciando o meio ácido do meio básico. Vamos pegar 2 exemplos do nosso dia a dia. Limão. Vamos pegar um pedacinho do limão, vamos espremer aqui o sumo e vamos observar a cor que irá adquirir. Utilizei o azul de bromotimol. Logo, adquiriu uma coloração amarela, caracterizando a solução ácida. Vamos olhar aqui. Peguei um ovo, quebrei previamente, e peguei um pouco da clara desse ovo. Agora eu vou pegar e colocar lá o azul de bromotimol para verificar
Observa o azul formado, o que caracteriza a solução básica que representa a clara de ovo. Significa dizer que a clara de ovo é uma substância, uma solução básica, o sumo do limão é uma solução ácida. E assim você caracteriza a diferença, na maioria das substâncias, em ser ácida ou ser básica. Os ácidos, em geral, apresentam sabor azedo característico, conduzem corrente elétrica em meio aquoso, atuam como eletrólitos devido à existência de íons na solução. Já os compostos covalentes que formam os ácidos, quando puros, por serem moleculares, não conduzem corrente elétrica. As bases apresentam sabor adstringente e cáustico, semelhante ao de banana ou caqui verdes. As bases de metais alcalinos conduzem corrente elétrica na fase líquida, fundidas ou em solução aquosa. As bases de metais alcalino-terrosos conduzem pouco a corrente elétrica. Observaram no texto? Ele faz uma comparação rápida das características gerais de ácidos e bases, substâncias as quais acabamos de distingui-las por meio de indicadores, para que você perceba que em soluções aquosas, normalmente elas geram cis íons, lá no início falamos sobre isso, e conduzam com isso corrente elétrica. Vamos agora fazer alguns exercícios. O primeiro, indique a alternativa onde todas as bases são praticamente insolúveis em água. Letra A, FeOH2 e LiOH. Letra B, AlOH3 e FeOH2. Letra C, MgOH2, NaOH e AlOH3. Letra D, KOH, AlOH3, FeOH2 e LiOH. Letra E, FeOH2, AgOH e NH4OH. Vamos então frisar aquela questão do enunciado. Ele quer bases que sejam insolúveis. Lembrando na classificação, a base é solúvel se ela for de metal alcalino, alcalino terroso e do NH4 mais 1. Basta procurar nas opções onde você encontrará bases de outros elementos. Vamos olhar as opções. Letra A. O ferro é insolúvel. O lítio é metal alcalino, então é solúvel. Essa não serve. Letra B. O alumínio é insolúvel. E o ferro é insolúvel. Essa, então, é a nossa opção de resposta, pois os dois elementos encontrados ali não pertencem à família 1A, 2A ou ao grupo NH4 mais 1. Sendo, então, a resposta a letra B de bola. Vamos ao segundo exercício. A equação que representa corretamente a dissociação iônica de uma substância de fórmula MOHX é: letra A, MOHX dando MX mais OH menos. Letra B, MOHX dando MX mais XOH menos. Letra C, MOHX dando XM mais XOH menos. Letra D, MOHX dando XMX mais OH menos. E letra E, MOHX dando M mais XOH menos. Bom, num processo de dissociação, aquele númerozinho que ali está representado por X vai determinar sempre o número de hidroxilas que a base libera. E esse mesmo X é sempre a carga do metal formador do cátion da estrutura. Sendo assim, vamos observar o próximo quadro. Como dito, MOHX representa uma base no qual MX é o responsável pela quantidade de hidroxilas.
Logo, MOHX terá que dar MX+, mais XOH-. Sendo então a resposta, letra B. MOHX dando MX+, mais XOH-. Viram como é tranquilo chegar a uma resposta no caso da dissociação? Vamos ver um outro exercício bem interessante do processo. Um médico atendeu a um paciente com dores abdominais originadas de uma patologia denominada úlcera péptica duodenal. Para tratamento desse paciente, o médico prescreveu um medicamento que contém um hidróxido metálico classificado como base fraca. Este metal pertence, de acordo com a tabela de classificação periódica, ao seguinte grupo. É importante nesse exercício você perceber que os grupos da tabela são determinados ou por números de letras, 1A, 2A, 3A, ou por números sequenciais contados da esquerda para a direita. Esse é um dado subentendido que com a tabela que está na sua mesa você já percebeu. Outra coisa importante, falamos que bases fortes pertencem ao grupo 1A e 2A. E o enunciado fala em base fraca. Então temos que pegar alguém que seja de um grupo que apresente base fraca. Próximo item do jogo. Lembra que para ser base, esse cara ligado ao grupo OH tem que ser um metal. Então vamos olhar as opções que temos. Letra A, 1. Letra B, 13. Letra C, 16. Letra D, 17. Letra E, 8. Eu te coloquei no início da questão o quê? Tinha que ser base fraca e metal para formar base. Características do enunciado. Então só pode servir como resposta a letra B de bola. Porque o grupo 13 é o grupo 3A, que caracteriza um elemento típico de antiácido, o alumínio, que é fórmula do Gelusil-Lac e do Milanta-Prus, que são remédios utilizados normalmente nesse tipo de atuação. Vide o clipe de iniciação que nós tivemos, que já te mostrou essa ideia. Esse exercício é muito bom, caiu em vestibular recentemente, então é importante você também ter essa ideia do ácido base, que base neutraliza ou diminui a ação do ácido, e o ácido neutraliza ou diminui a ação da base, assim por diante. Eita, professor, quanto exercício! Daqui a pouco eu evaporo de tanto pensar. Gotinha, essa é a forma de chegar à perfeição. Quanto mais se treina, quanto mais se trabalha exercícios, mais se fixa a ideia das questões e da matéria que foi trabalhada. Vamos agora, então, Gotinha, fazer as nossas dicas de estudo. Procure na internet textos que diferenciem a questão ácido-base. É interessante associar a questão da geografia. Nas culturas muito cansadas e de muito uso de irrigação artificial e de fertilizantes, você usa normalmente para restaurar a terra o processo de calagem. É a utilização de uma substância básica, neutralizando o ácido e reaproveitando a terra. Um grande abraço e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a função hidróxido. Vimos bases, hidróxidos ou álcalis. Lembre sempre que bases, hidróxidos ou álcalis são substâncias que em meio aquoso liberam íon hidroxilo, segundo a teoria de Arrhenius. Analisamos a classificação das bases. É importante perceber que existem critérios diferentes de classificação, quanto à força, quanto à solubilidade e quanto à natureza dos íons. E também a nomenclatura de bases, que pode ser feita de duas maneiras. Se o NOx do elemento é fixo, hidróxido mais D mais o nome do elemento. Se o NOx do elemento é variável, use hidróxido, nome do elemento, mais oso ou ico, dependendo desse NOx. Bons estudos!